pai alcoólatra agressivo, tenho 22 anos e sempre morei com os avós. Quando velho, vou ter que cuidar dele? Olha, pra você não ter que cuidar de um pai na velhice, você tem que processar ele por abandono afetivo. Ou, se ele entrar com uma ação de alimentos contra você, na sua defesa você vai utilizar a tese do abandono afetivo. Você só não vai ser obrigada a pagar esses alimentos se ele for, não condenado, assim, se for no mesmo processo ali, se for verificado o abandono afetivo, ele pode ser considerado indigno de receber alimentos. Agora, se você entra antes e ele é condenado por abandono afetivo, aí ele não vai ter direito. Então, isso pode acontecer em dois momentos. Tanto você entrar por conta própria com uma ação de abandono afetivo, ou numa ação de alimentos que ele mover, você pode usar isso aí como sua tese de defesa, tá? Mas esse abandono tem que ser bem comprovado. Um pai que foi, às vezes um pai ruim não é o suficiente. Ou tem que ter sido aquele pai completamente ausente, ou aquele pai completamente abusivo. São situações extremas para se autorizar o abandono afetivo. Meus avós cuidaram de mim e me criaram. Preciso cuidar deles agora? Ai, gente, essa pergunta aí tá meio ruim, né? Que parece que ele não tá querendo, não. Mas sim, a regra ali, né? A ordem certa primeiro seriam os filhos e depois os netos, né? Então, assim, qualquer familiar pode ser obrigado a cuidar do outro pelos princípios ali do direito de família. Mas a regra seria primeiro os filhos, depois os netos. Mas se eles cuidaram de você, cuida dele, né? Deles também, senão, meu amigo, a vida cobra, viu? E como cobra? Filha saiu de casa e quer receber pensão. Ela já tem 18 anos, sou obrigado a pagar? Olha, se um filho sai por conta própria da casa, existe aí questionamento se esse filho aí tem direito de receber pensão, porque normalmente se ele vai embora e vai morar sozinho, né, se desliga ali do pai e da mãe, ele tem que se, né, como disse, se coçar. Então, apesar de, a partir dos 18 anos, os alimentos serem devidos por causa da solidariedade, não é nem mais por causa do poder parental, depende, né? Se for um filho que sai pro mundo e né, não quer nenhum tipo de vínculo com os pais, não quer plena liberdade, essa pensão aí pode até ser questionada, mas também dependendo do caso, ele pode conseguir. Então, em regra, é quando tá ali convivendo ou com o pai ou com a mãe. Mas ele pode conseguir sim. Genitor mudou de emprego e o salário diminuiu. Ele pode diminuir a pensão? Ele pode diminuir a pensão. Mas para isso ele vai ter que entrar judicialmente pedindo uma revisional de alimentos. Eu não sei como foi determinado a pensão aí, no caso se foi sobre os rendimentos dele, eu imagino que não seja, imagino que seja em salário mínimo. Se quando foi determinado esse valor ele ganhava X e hoje ele ganha Y, ele ganha menos, ele tem que entrar, pedir uma revisional, comprovar essa redução da capacidade financeira dele, para só então depois ele deixar de pagar aquele valor. Não adianta ele reduzir por conta própria, porque se ele faz isso, depois ele vai poder ser cobrado por tudo que ele não pagou, né, o valor que o juiz determinou. Então, é um motivo sim para ele conseguir reduzir o valor, mas isso vai ter que ser muito bem comprovado. Os meus advogados associados estão aí, Dr. Lucas, Crecine Ruiz, olha lá, Crecine Ruiz tá aqui, Dr. Lucas. Aí eles fazem toda a diferença aqui, olha, na nossa live, né? Porque aí eu não vi o Dr. Lucas aqui ainda. Aqui, ó, Crecine Ruiz, sim. Obrigada, viu, gente? Fazem toda a diferença porque, né, aí, ó, antes eu não conseguia ver tantas caixinhas, agora eu consigo porque vocês tem os nossos advogados associados da live. Né? Boa noite, Roberto, o povo entrando, sejam bem-vindos, viu, gente? Vamos lá, volta para as caixinhas. Esposo comprou apartamento no nome da irmã, que inclusive está morando num apartamento e está pagando aluguel para ele. Como faço para provar? Olha, você já tem uma prova aí muito interessante, que é o fato dela pagar aluguel para ele, a troco de que ela paga esse aluguel para ele. Então, se você estivesse me procurando hoje para se separar, falando como a gente vai comprovar isso, eu ia fazer algumas perguntas. Essa irmã tem renda suficiente para comprar esse imóvel? Esse dinheiro saiu da conta do seu marido? Porque é muito simples depois de provar, pedindo a quebra do sigilo bancário dele. Na comunhão parcial a gente consegue essa quebra do sigilo bancário.
A gente pede a quebra do sigilo bancário, a gente pega a matrícula do imóvel, vai ver em nome de quem, o nome de quem que era o antigo proprietário. Se tiver a transferência do seu marido para esse antigo proprietário, você não precisa de mais nada, né? Comprovado, praticamente está. Então, aí no caso, ainda onde ela paga aluguel para ele, deve fazer transferência para ele, fica mais evidente ainda, né? Então, é possível, tá? Né? O que eu recomendo para você aí hoje é você gravar, conversa com ele falando sobre isso, por que tá no nome da irmã, porque, sabe, para você já ter indícios de provas, caso você não tenha acesso à conta bancária nem nada disso, grava, né? Na pior das hipóteses, você tem essas gravações. E olha, é sacanagem, né, gente? Você tá casado com uma pessoa, né? Casado, a esposa comprou apartamento. Comunhão parcial de bens, porque se não fosse, ela nem estaria questionando. E o homem vai e compra um bem em nome de outra pessoa, né, gente? Aí é muita tristeza. Né? Isso é uma traição. Traição não é só você estar com outra pessoa. Traição é isso, né? É você não ser leal. Você não tá sendo leal à sua esposa, financeiramente falando, né? Não é só sobre tá ali junto, corpo, né? Não, é você ser leal. E isso aí não é ser leal. Não dá pra esperar muito dessa mulher depois, não, viu? Homens, meninos que fazem isso, que é mulher magoada, gente, é um problema. Pensão nunca teve reajuste. Será que consigo reajuste depois de 20 anos? Estou estudando. Olha, reajuste eu acho que você quer dizer não teve um aumento, né? Porque reajuste todo ano ela tem que ser reajustada, né? Se não tem um índice ali escrito, depois usa o índice do Tribunal de Justiça. Mas ou ela é salário mínimo, então ela tem um reajuste, ela tem que ter. Reajuste é uma coisa, agora é uma revisional de valores. Para você conseguir ter uma chance boa numa revisional, você vai ter que comprovar, principalmente fora o aumento da sua necessidade, um aumento da capacidade financeira do genitor. Então, não adianta entrar com uma revisional simplesmente alegando o aumento da sua necessidade, tem que ter um aumento, uma melhora do padrão de vida desse pai, né? De lá, quando foi estabelecido esse valor, melhorou o padrão de vida dele? Que se melhorou, aí, se você tiver meios de provar, pelo menos indícios de prova disso, você pode entrar com uma revisional com chances de sucesso. Agora, se você não tem nada ali, né, mostrando que pode tá melhor a situação dele, aí não tem muito o que fazer, não. Né, assim, ó, uma ação de revisional de alimentos, você pode entrar a qualquer momento, mas para você ter chance boa de ganhar, você tem que ter um mínimo de prova aí da capacidade, do aumento dessa capacidade financeira desse genitor, tá, gente? Vamos lá. Genitor me bloqueou em tudo. Isso conta como algo negativo para ele na hora de regularizar a guarda? Olha, na hora de regularizar a guarda, não conta. Agora, o que não pode, né, pelo jeito a guarda ainda não foi regulamentada. Agora, quando tiver regulamentado, se ficar a guarda estabelecida como compartilhada, aí os genitores têm que ter um meio de comunicação, que normalmente quando a convivência não é boa, o meio de comunicação que eu sugiro é o e-mail, porque aí ele consegue falar